Alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão, já que na próxima semana, quarta-feira, dia 11, nós estaremos realizando a nossa avaliação bimestral. Tá? Lembrando que esse bimestre a gente falou do quê? Quanto custa ter um carro e os valores, taxas e contas que nós temos quando nós compramos um carro ou temos um carro. E três aulas que nós falamos sobre filhos. Então nós dividimos ali em três faixas etárias, né? Quando ainda é um bebê, um neném de 0 a 5 anos, uma fase de criança de 6 até 11 anos e a fase adolescente de 12 a 17 anos. Então esses serão os conteúdos que nós vamos abordar na nossa avaliação. Lembrando, gente, essa aula aqui é uma aula de revisão, só ela não basta. Então vejam as outras aulas se for necessário, revejam os conteúdos que estão anotados no caderno, releiam os textos de apoio que eu tenho enviado para vocês, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente iniciou falando sobre o custo de ter um carro. Mas na verdade, gente, tanto ter um carro quanto ter um filho, ou qualquer grande salto que a gente vai dar na nossa vida, que envolva muito dinheiro, necessita de um planejamento, tá? Por exemplo, comprar uma casa, entrar no financiamento, entrar no empréstimo, solicitar um empréstimo para abrir o nosso negócio. Tudo isso a gente tem que ter um bom planejamento de como que vai ser a nossa vida a partir daquilo lá. Porque é um gasto que a gente vai ter que vai acompanhar a gente um bom tempo. Uma criança, por exemplo, uma vida toda, até no mínimo 18 anos. Um carro, dependendo da forma que você fez, um financiamento de 5 anos, 6 anos, fora os outros gastos de combustível, manutenção e tudo mais. Então tudo isso tem que ser muito bem planejado, porque essa conta vai acompanhar a gente. Tá? Então, vamos iniciar então falando do carro, que é seguindo o cronograma que a gente estabeleceu nas nossas aulas. Tá? Quando a gente vai comprar um carro, se for um carro zero ou até um carro seminovo, se nós não tivermos o dinheiro para comprar à vista, a gente tem que recorrer a um sistema de financiamento. Então a gente vai a um banco e solicita esse empréstimo, esse financiamento. Tá? Eu acho que eu comentei com vocês que há anos atrás eu trabalhava numa empresa de transporte, eu comprava peças de reposição para caminhão e manutenção e tudo mais. E eu tinha contato com várias concessionárias em Maringá. E naquela época eu realizei muitas compras para funcionários onde eu trabalhava. Realizei compras não, né? Eu falava, olha, uma pessoa que é um carro assim, 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 você tem aí? Ele, tenho. Então ele vai fazer o test drive, tá? Carros zeros, porque foi um momento que o governo brasileiro reduziu os impostos, então os carros ficaram mais atrativos, com os preços menores. Muita gente começou a comprar carro naquela época, inclusive eu, e hoje eu nem ando de carro, não é? Quase eu comprei um carro naquela época. Faltou planejamento, porque muitas das pessoas que compraram os carros não conseguiram pagar depois, porque foi o financiamento a longo prazo, 5, 6, 7 anos, financiamentos caros, com alta taxa de juros, mas que parecia que estava convidativo. Tá? Mas a gente vai ver que financiamento para automóvel é uma coisa muito problemática, porque o valor aumenta demais. Tá? Então, eu vou usar o mesmo exemplo, a mesma simulação que eu fiz na aula que a gente fez sobre quanto custa ter um carro. Tá? É um carro novo no valor de 50 mil reais, que é o carro popular. Pode ser um novo Uno, um HB20 da Hyundai. Esses carros aí, até no valor de 50 mil, alguns um pouco mais baratos, mas ali em torno de 50 mil reais, com uma entrada de 10 mil. Ou seja, eu ficaria devendo somente 40 mil. Tá? Mas, como vocês viram lá naquela simulação que a gente fez, nós fizemos 3 modelos, né? Em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos. Percebam, gente, conforme eu vou fazendo em mais vezes, 3, 4 e 5 anos, o valor da parcela diminui. Ele vai de 1.419 para 1.147 e, por fim, em 5 anos, R$ 987. Então, se você não tem dinheiro para conseguir pagar as parcelas maiores, você faz o quê? Aumenta o valor do financiamento, ou seja, o tempo de financiamento. Não consegue fazer em 3 anos? Opa, vou fazer em 6 anos, tá? Mas observe, pessoal, agora os juros, tá? Os juros, se você fizer em 3 anos, é de 11 mil reais. Ou seja, aquele carro que valia 50,
você está pagando 61 mil. Tá? Em 48 vezes, o carro que valia 50, você está pagando 65. Tá? E por fim, 60 vezes, o carro que valia 50, você está pagando quase 70 mil. Tá? E só lembrando, gente, carro não é investimento, a não ser que você ganhe dinheiro com ele. Tá? Se você trabalha com o seu carro, aí sim é investimento. Caso contrário, o carro ele perde muito valor. Tá? Valor em que sentido? Você compra um carro novo à vista, tá? 50 mil reais, e você quer vender ele ano que vem para comprar um novo. Você não vai conseguir os mesmos 50 mil, mesmo que você usou pouco, mesmo que quase não saiu da garagem, mesmo que não tenha batido. Tá? O fato desse carro ter saído da concessionária, ele já perdeu muito valor. Então aquele carro de 50, em um ano, vai para 40, vai para 32, 33. Então ele sempre vai depreciando, ou seja, o preço vai caindo. Tá? Por isso é um problema de você ter carro. Porque sempre você vai fazer um investimento muito alto para comprar ele, porém o valor dele, cada ano que passa, vai caindo mais. Lembrando, gente, tem outras opções. Você não precisa comprar um carro novo. Tem carro seminovo, tem carro usado, tem carros mais velhos. Aí vai depender do seu bolso e do seu gosto, tá bom? Então, aquilo que eu falei, tem carros no valor de 15 mil reais, alguns até de 10 mil reais, mas aí são carros problemáticos, né? Mas depende, vai que o seu gosto é reformar esse carro, pegar um carro bem velho, um Fusca, uma van, uma Kombi e reformar. Aí são outros gastos que você vai ter para fazer a restauração desse carro, tá? Além de que carros mais velhos tendem a dar mais problemas. Tá? E só lembrando, gente, não é porque o carro é seminovo também que ele pode custar mais barato. É uma coisa você pegar um carro popular seminovo, outra coisa é uma Ferrari seminova. Né? Então, outros níveis, outros patamares. E aí, sempre depende do tipo, do modelo que você quer. Hoje acho que não tem carro mais sem direção hidráulica nem vidro e trava elétrica, mas até um tempo atrás isso era opcional. Então, carro sem ar-condicionado, carros sem vidro e trava elétrica eram mais baratos por conta dessa ausência de tecnologia. E isso, pessoal, é presente até hoje, tá? Em outras tecnologias. Então, computador de bordo, câmbio manual. Esses incrementos eles vão tornando o carro cada vez mais caro. E a ausência dele deixa o carro mais barato, beleza? Então, como eu mencionei, carros usados ou seminovos, eles são mais baratos, mas têm mais gasto com manutenção, com conserto, porque são carros que rodaram mais, são carros que estão com as peças mais desgastadas. Tá? E agora vamos falar um pouco de outros gastos que a gente tem com o nosso carro. Tá? Primeiro é o combustível, que sem combustível o carro não sai, correto? Segundo, essa manutenção. Mesmo se você tem um carro zero, eventualmente você tem que fazer a manutenção a cada tantas quilometragens lá da concessionária. Aí você vai trocar um filtro, vai trocar um óleo. Não são coisas com valor muito alto, mas tem que fazer. Né? Muitas vezes, se você não fizer essa manutenção, você perde a garantia. Então, sempre tem que fazer. E aí, gastos que você vai ter com o passar do tempo mesmo, né? De desgaste das peças e que vai quebrando. Estacionamento, então Maringá já está virando um problema, espaço para estacionar, então a gente tem que colocar nos lugares corretos, pegar aquele cartãozinho de tempo que você tem que pagar por ele, ou pagar um estacionamento particular. Tá? Pedágios quando a gente vai viajar, a gente tem que pagar também os impostos, que é o seguro obrigatório e que é o IPVA, além de outras coisas, como o próprio seguro do carro. Se você quer um carro novo, é prudente que você tenha seguro, não é? Cadeirinha, multas que você pode vir a ter. Então tudo isso a gente tem que contabilizar. Não é só ir lá e comprar o carro e sair com ele. Tá? Tem um episódio do Todo Mundo Deu Cris que é sensacional, que ele fala que ele juntou $300 e que ele quer comprar um carro. Né? Aí ele vai e compra o carro. Mas o carro, ele nunca consegue sair com o carro, porque uma hora falta isso, outra hora falta aquilo, outra hora o carro é roubado, outra hora falta gasolina e ele nunca consegue sair com o carro. Então, são coisas que a gente acaba não percebendo, mas que a gente tem que botar na ponta do lápis, que vai vir uma hora ou outra para a gente pagar, tá bom? E quais as outras opções, né? Como eu falei, eu, professor Wagner, não tenho carro, não necessito do carro. Mas
Se você tem, por exemplo, crianças pequenas, se você tem o carro como o seu modo de vida, o seu consumo, seu trabalho, por exemplo, é necessário ter um carro, tá? Mas se não tem a necessidade do carro, tem outras opções. Primeiro, o transporte público, que é o ônibus e metrô, por exemplo. Nós sabemos que o transporte público no Brasil é bem ruim, tá? Mas dependendo do lugar em que você mora, até mesmo no Brasil ou fora do Brasil, tem serviços maravilhosos de transporte público. Justamente, por exemplo, países da Europa são muito pequenos, então lá as pessoas incentivam que as pessoas usem o transporte público. Então é muito bom o metrô, é muito bom o ônibus, é barato, para que as pessoas não comprem carro, porque justamente para não encher as ruas, né? Tem lugares que você não anda mais de 5 quadras sem ter um metrô, sem ter uma estação de metrô. Então isso é maravilhoso, tá? No Brasil ainda falta isso. Mas a depender do local que você mora, você consegue transitar sem grandes problemas, tá bom? Aplicativos como 99 e o Uber para usos pontuais, né? Quem assistiu a aula na quinta-feira, que deu aquela chuva, a aula de geografia, viu que eu cheguei na escola e eu estava de Uber por conta da chuva. Foi um uso pontual. Tá? Não vou ter um carro só para sair no dia de chuva, gente, porque não seria viável. Aí usa o aplicativo. Tá? E quando, aí no meu, citando no meu caso também, eu vou viajar e eu preciso de um carro, eu alugo ele. Nesse aluguel de carro, eu tenho um carro bom, eu tenho um carro com seguro, eu tenho um carro que está com a manutenção em dia e eu não tenho que me preocupar com pouquíssimas coisas. Tá? Só em manter ele abastecido para chegar até o meu destino. Então eu acho muito mais cômodo, lembrando, para mim, alugar um carro. Tá? Mas isso de alugar carro, gente, veio desde o meu pai. Meu pai era caminhoneiro, ele gostava de dirigir. Mas ele sabia que toda vez que ele fosse viajar, ele tinha um gasto enorme com o carro de fazer toda a manutenção. Então ele alugava o carro e a gente ia viajar. Beleza? Bom, saindo então do carro, vamos falar das crianças, né? Primeiro, do 0 até os 5 anos. Lembrando, gente, começa desde um planejamento, né? É o momento de eu ter filho? Posso esperar? Não é melhor eu alavancar minha carreira, terminar meus estudos e, a partir daí, pensar em ter filho. Lembrando, hoje no Brasil a gente tem um grande problema com planejamento familiar. Tá? As pessoas conhecem os métodos contraceptivos, e vocês conhecem, o preservativo e outras coisas, porém não tem esse planejamento. Então você tem filhos fora do planejamento, fora do tempo em que você pensava ter esse filho. E eventualmente, a partir do momento que você tem um filho, você tem que viver em função dele. Tem que custear as necessidades básicas dessa criança. Então, demanda muito planejamento ter um filho, tá bom? E isso já começa na própria gestação. Aqueles 9 meses que tem o pré-natal, tem consulta para a mãe, consulta para o bebê, fazer exames de rotineiro, comprar móveis, comprar roupas, gastos médicos com parto, tudo isso antes da própria criança nascer, tá bom? Quando a criança nasce, o principal gasto que se tem é com fraldas, porque é uma coisa muito constante, vai trocando sempre, e a gente fez o cálculo na aula passada, não vou fazer de novo aqui, tá? Mas a alimentação também é uma coisa muito importante, tá? Que tem um gasto muito elevado se a criança não toma leite materno. Lembrando, gente, isso vocês já sabem, tem campanha toda hora na TV falando recém-nascido até 6 meses tem que tomar só leite materno. Tá? Mas há vários problemas. Há mães que não conseguem produzir leite. Às vezes a criança tem até um próprio distúrbio alimentar que não consegue consumir leite, tem que consumir fórmula. Existem vários asteriscos aqui, várias aspas para isso. Mas o ideal é que até os 6 meses a criança só tome o leite materno. E mesmo após esse tempo, o ideal é que ela continue tomando leite materno, porque é a nutrição perfeita para a criança. Mas a gente sabe, às vezes a mãe tem que trabalhar e a criança fica com uma cuidadora, ou fica numa creche, fica numa escolinha. Até existe opção, e muitas mães fazem isso, de retirar o leite, deixar uma mamadeirinha ou 2 prontas ali para o dia a dia da criança, mas eventualmente aquilo não basta. Então ela vai ter que tomar as chamadas fórmulas, né? Que são como leite NAN.
E se a criança toma esse tipo de leite, né, esse leite em pó, você vai ter um gasto significativo, né? A gente viu que cada lata custa em torno de 40, 50 reais, julgando que cada bebê vai tomar uma lata por semana, já dá 200 reais aí no final do mês. E uma lata, gente, é pouquíssimo, tá? Normalmente toma bem mais que isso. E já falando nisso, que já mencionei que pode ter algum distúrbio alimentar, eu tenho um amigo que teve um filho há algum tempo atrás e ele tem alguns distúrbios assim de alimentação e ele tem que tomar um leite que custa 3 vezes mais. Então é um gasto que ele tem a mais com a criança. Obviamente que ninguém quer que uma criança tenha nenhum problema, nenhuma deficiência, mas são coisas que acontecem. Afinal, é a vida, beleza? Outros gastos, né, gente? Primeiro, transporte, a cadeirinha, que é muito importante. E eu já mencionei também, né, tem aquelas cadeirinhas que custam 200 reais, tem aquelas cadeirinhas que custam 1.000 reais, mas você vai transformando ela em assento elevado para usar em outras idades, tá bom? Fralda, que é um gasto bastante constante, até os 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, porque a criança vai usar muito. Roupas por quê, pessoal? A criança ela cresce muito rápida, então ela está usando a roupa recém-nascida, depois ela já muda para P, depois já muda para M, e aquela roupa que ela ganhou quando era recém-nascida ela usou 2, 3 vezes porque já perdeu, tá bom? Gastos com creche, escolinha, cuidadora, coisas do gênero, gastos com acompanhamento médico, consulta, remédio, vacina, tudo isso a gente tem que contabilizar nesses primeiros 5 anos de vida da criança, tá bom? Então agora vamos entrar nessa segunda fase, né, de 6 até os 11 anos, assim, a fase da criança mesmo, tá? Então nessa idade, a criança ela começa já a se socializar desde o outro período, né, gente? Mas assim, existem aquelas pessoas, aquelas famílias que têm, por exemplo, um apego mais à criança e não coloca na escolinha nessa primeira infância, ou deixa com os avós, e fica sempre naquele núcleo muito familiar. Aqui não, aqui ela já tem que começar a ir para a escola, ela vai começar a ser alfabetizada, ela vai se socializar e ela vai começar a interagir com o mundo à sua volta. E nesse momento, os desejos, as vontades delas são mais concretos, né? Até 3 anos o que a pessoa quer, o que o bebê quer é comer, né? A partir de determinado tempo, não. Vai querer um determinado brinquedo, vai querer uma determinada roupa, vai querer um determinado tipo de alimento. Então, essas coisas começam a aparecer já ali nos 5 anos em diante, tá bom? Quais são os principais gastos desse período, né, dos 6 até os 11? Primeiro, educação. Tá? E educação aqui, gente, entra o quê? Entra a escola, entra material escolar, entra a uniforme, tá bom? Alimentação, a fase de crescimento da criança, ela vai passar a comer muito mais, vai ter muito mais energia e, pelo menos eu, acredito que o ideal é sempre dar uma alimentação balanceada, evitar fast food e comer mais fruta, mais legumes, mais verduras, ter uma alimentação bem diversa. Tá? E acaba saindo mais barato do que comer fast food no final. Tá? Saúde é um período que as crianças são muito agitadas e com isso tem muitos machucados, acaba fraturando alguma coisa, o gasto médico é bem comum, né, Julian? O Julian que quebrou o braço esses dias, né? Espero que esteja bem já, tá? Gastos com brinquedos também, eletrônicos e entre outras coisas. Então, às vezes a gente pensa que é só comprar roupa e alimento, né, gente? Mas não, tem várias outras coisas que envolvem gastos com as crianças também, tá? Nessa faixa etária, pessoal, a gente tem também o início da publicidade infantil, ou seja, aquela propaganda que é direcionada para a criança. Uma publicidade em que o alvo não são os pais, mas sim a criança que vai ver e vai pedir para o pai para comprar determinado alimento, determinado brinquedo, determinada roupa. Tá? Eu até mencionei para vocês que no mercado algumas coisas destinadas às crianças não estão lá em cima da gôndola, está embaixo, porque é para a criança ver e pedir. Porque se estivesse lá em cima, a criança não vai ficar olhando para cima, ver o que tem e apontando. Né? Embaixo é muito mais fácil. Aqueles corredores no mercado, no supermercado, cheio de do caixa rápido, cheio de docinho, é para isso, para você passar e tá cheio de doce dos lados e sair pegando, tá? Gente, nada é por acaso, tá? Tudo é milimetricamente pensado, tá bom?
Agora, pessoal, falando um pouco da adolescência, então, que foi essa última fase que a gente estudou dos 12 até os 17 anos. Tá? Aqui, inclusive, é a fase de vocês, nós temos uma transição, né? Porque vocês não são nem crianças mais, porém ainda não são adultos. E vocês ficam nessa questão de se buscar a aceitação de vocês e a aceitação dos outros. Então, é muita coisa com aparência, com estética, com beleza, com como eu me visto, com o que eu vou fazer, como as pessoas me veem. Não adianta falar que não é não, que é assim. Tá? Eu já fui adolescente também. E não é nem faz muito tempo, eu sou jovem ainda. Então aqui a gente tem outras coisas, outras demandas e outros gastos também. Então, primeiro, educação, isso continua, gente. E como eu falei, educação, a partir do momento que você fez o seu planejamento e você não colocou lá a educação, você pode estar com 50 anos. Eu acho que você morreu por dentro. Porque sempre há espaço para a gente aprender mais. Sempre há um livro para a gente comprar, uma palestra para a gente assistir, um curso para a gente fazer. Então, é um gasto, para mim, na minha opinião, que acompanha a vida toda. Tá bom? E aqui nós temos essa fase final da vida escolar básica, que é o terceirão, fazer cursos de língua, fazer cursos técnicos, cursos de informática, cursos pré-vestibular, tá bom? Aí nós temos esporte, lazer também, que esporte a gente pode falar desde da outra fase, né? Mas aqui uma escolinha de futebol, os equipamentos para você jogar vôlei, para você dançar, tudo isso a gente tem que contabilizar também. Lazer, ida ao cinema, ida aos parques, ida à praça de alimentação, uma ida a Expoingá, tá? Moda e estilo de vida, gente. Aqui vocês começam a ter uma certa liberdade para escolher as suas roupas. Pelo menos na minha adolescência foi isso, né? Na infância eu vesti o que a mãe comprava. Mas aqui, mãe, não quero essa camisa, vamos levar aquela outra, essa calça, essa blusa. E vocês vão querer cada vez mais ter um próprio estilo de vida e criar a própria personalidade de vocês. Tá? E eventualmente tem aquela marca da moda, aquela marca que está em hype que vocês vão querer, que às vezes nem é tão boa assim, ou nem é tão legal, nem é tão bonito, nem é tão resistente, mas vocês acabam querendo porque está na moda naquele momento. E que daqui 3 semanas pode não estar mais. Aí acaba que a roupa fica lá no guarda-roupa sem nunca mais mexer. Beleza? E eletrônicos também, né? Cada dia mais vocês querem novos celulares, novos computadores, novos videogames que vão saindo. A tecnologia ela sempre vai se renovando e a tendência é essa. Possivelmente com vocês vai ser um pouco diferente, tá? Mas na minha vida, eu sempre tive esses eletrônicos melhor do que os dos meus pais, até porque não era do mundo deles, eles não se importavam em ter um celular bom ou ter um computador. Então eu sempre tive esses eletrônicos melhores. Mas vocês, por estarem vivendo já essa fase, já terem noção da tecnologia, possivelmente vocês terão celulares e computadores melhores do que os filhos de vocês. Mas mesmo assim envolve gastos, né? Imagina trocar o iPhone todo ano, não é barato, beleza? Então, pessoal, é nessa fase também, entre os 12 e 17 anos, que o adolescente ele vai querer a sua independência, né? Em alguns casos, ele pode ter até o seu próprio dinheiro. Então, está fazendo estágio, ou faz um jovem aprendiz, ou trabalha mesmo na empresa do pai, não sei, alguma coisa assim, e vai acabar ganhando um pouco de dinheiro e vai ter o seu próprio dinheiro e vai querer gastar da sua maneira, afinal é o dinheiro dele, correto? Correto. Mas eu acho que é muito importante já iniciar, desde antes, mas sobretudo nessa fase onde ele de fato vai ter dinheiro, dos pais conversar abertamente sobre o dinheiro. Porque uma coisa, gente, é eu falando com vocês, faça isso, não faça aquilo, pense nisso, pense aquilo. Tá? Outra coisa é vocês conversarem diretamente com os pais de vocês sobre finanças. Tá? E novamente, sempre aquilo. Dinheiro é uma coisa que vocês vão ver no resto da vida de vocês. Não tem por que a gente não falar. Porque falar de dinheiro estimula as pessoas a serem egoístas. Pode até ser, tá? Mas essa é a realidade do mundo. Beleza, pessoal? Os conteúdos então serão esses, tá? As 3 primeiras fases da vida de uma criança e os seus custos e também quanto custa ter um carro, beleza? Estudem para a nossa avaliação, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.